tensão aqui entre as várias medidas anunciadas e só no âmbito desta cimeira, o facto de Putin ter dito que também vai incentivar o uso sistemático de moedas nacionais para as transações comerciais entre a Rússia e a África, o que é encarado aqui como uma forma de livrar-se da primazia do dólar. Como é que podemos também aqui olhar para este facto como sendo uma vantagem? Bem, do ponto de vista econômico, penso ter uma vantagem, porque os Estados deixarão de adquirir os dólares, se isso acontecer, para fazer a transação comercial nas suas respectivas moedas nacionais. E para a Rússia é uma espécie de medida de represália, não é? Pelas sanções que lhe foram impostas. A Rússia percebe o dólar como um instrumento de política externa dos Estados Unidos, quando, na sua concepção, devia ser uma moeda de transação comercial independente da política externa dos Estados Unidos. Mas não é só a Rússia que diz isso. Também, sobretudo, os Estados dos BRICS têm vindo a dizer que é chegado o momento de os Estados poderem fazer relações comerciais, transações comerciais nas suas respectivas moedas nacionais. E na Cimeira dos BRICS, né, que vai acontecer daqui a poucos dias, na África do Sul, se discutirá essa problemática da utilização de moedas nacionais na transação comercial entre os Estados-membros. E mesmo quando da visita do presidente Lula para a China, também disse o que, aliás, tem vindo a dizê-lo várias vezes, de que os Estados devem encontrar alternativas para fazerem relações comerciais, transações comerciais, usando moedas nacionais. E mesmo no caso de Angola, com essa dificuldade de divisas, não é? Parece que foram adotadas medidas para que na relação comercial com a África do Sul e a Namíbia também se utilizem moedas nacionais nessa relação, nessa transação comercial. Bem, os Estados são soberanos de chamarem a si as moedas que acharem necessárias para a transação comercial. Mas a questão é se os demais Estados do mundo estão preparados a demarcarem-se do dólar para fazer relações comerciais nas suas moedas nacionais, uma vez que em grande parte deles ainda têm como reservas nacionais dólares ou euros. Poucos são os que têm em reservas nacionais o ouro. E também tem relações comerciais muito próximas com os países que usam dólares, usam euros e poucas vezes usam, digamos assim, moedas como o rublo ou a chinês. Enfim, é um desafio desta comunidade internacional atual, desta conjuntura atual, em ver cada vez mais participação, né, de outras moedas internacionais nas transações comerciais. Mas o que era bom era que, daí essa importância dos grandes sentarem-se para discutirem a ordem internacional, até na sua componente econômica ou financeira, do sistema monetário internacional. Nenhum Estado pode ter uma moeda que dite o curso das relações econômicas internacionais, porque isso garante já, a partida, uma vantagem competitiva bastante elevada em relação aos demais Estados do mundo. E até para evitar que esta moeda independente seja utilizada como instrumento de imposição de sanções unilaterais, não é, ao resto da comunidade internacional. Parece ser esta dor do cotovelo, se pode dizer, que a Rússia tem em relação ao dólar, e o presidente Putin tem vindo a dizer isso já muitas vezes nas suas intervenções, até muito antes deste conflito, apelando para o risco da instrumentalização de dólar como moeda, como elemento de política externa dos Estados Unidos, não como uma moeda de transação comercial internacional. Mas, enfim, o dólar foi adotado também numa conjuntura tal que já não existe mais, mas a sua substituição também não será
digamos assim, vista de bons olhos da parte dos Estados Unidos. Em entrevista recente do presidente Trump, ele diria que a não utilização do dólar na transação comercial internacional implicaria ou equivaleria a perder uma guerra mundial, o que já prediz que os Estados Unidos farão de tudo para manter a hegemonia do dólar nas transações comerciais internacionais e não é a ver vamos como é que isto vai ser, mas era bom que os Estados sentassem, discutissem e concebessem formas até de utilização de dólares ou qualquer moeda qualquer de forma independente, sem que fosse utilizado para impor sanções de forma unilateral a Estados do sistema internacional, porque isso depois também lesa o tal princípio da soberania e igualdade entre os Estados. Não é? Se os Estados no plano internacional são iguais, por que um Estado usa a sua moeda para impor sanções unilaterais a outros Estados? Não é? Portanto, cria aqui o princípio de injustiça, uma sensação de injustiça internacional nas relações econômicas internacionais, sobretudo no contexto atual, em que tudo mudou há 70 anos ou mais do fim da Segunda Guerra Mundial, quando foram desenhadas as instituições multilaterais atuais, ainda em curso, e sobretudo porque também o próprio dólar não era moeda de transação comercial, senão até 1900, senão só a partir de 1971, através de uma decisão unilateral do presidente Nixon, como resposta, não é, quer a uma inflação galopante da economia dos Estados Unidos na altura, como também a emergência, não é, do Japão como um polo do poder econômico mundial. A adoção do dólar foi isto para garantir que os Estados Unidos pudessem continuar a ser uma economia mundial na altura, mas depois daí emergiram outras moedas internacionais. Por exemplo, o euro. O euro apareceu em 2000. Não havia euro antes de 2000. E hoje é uma moeda é uma divisa internacional. Ou seja, os demais blocos econômicos mundiais, como a África, América Latina, a Ásia, também devem ver as suas moedas circularem como moedas internacionais, ou então essas regiões do mundo continuarão a perceber que há uma utilização indevida do dólar para o benefício dos Estados Unidos e de outras economias, em prejuízo das suas, e, sobretudo, quando esses Estados agem de forma a preservar os seus interesses, vêm também sanções unilaterais que lhes são impostas. Mas, para concluir, era bom que os grandes do mundo e todo o mundo no conjunto participassem de uma conferência internacional para decidirem o rumo das relações internacionais. O que é lamentável, porque parece que os líderes atuais, não é, querem mostrar que são potentes, não é? No mundo que não quer que essa potência seja exibida, mas sim o mundo quer que a potência seja canalizada para a resolução de questões prementes das relações internacionais, desde o clima, a imigração, as desigualdades. Estamos a ver líderes que estão muito obcecados com a política de potência, quando a ideia era, no contexto atual, a implementação de políticas de cooperação, de equilíbrio para o bem de toda a humanidade, porque, ao fim e ao cabo, estamos todos juntos neste barco, ou continuamos juntos, ou nos afundamos juntos, não é? Afirmativo, isso, Agostinho. Bem, o tema é tão interessante